Vamos começar, ok? Bom dia, alunos. A aula de hoje vai falar sobre um tema muito importante: a colonização do Brasil. Então, anotem aí que vai cair na prova do Enem. A colonização do Brasil foi feita por degradados criminosos, bandidos, ladrões, assassinos, pedófilos, estupradores da pior espécie que existia em Portugal. Por causa disso, nosso país é uma desgraça hoje. Mas, professor, no início do século XVII, a população brasileira era de 10 a 30 mil pessoas, certo? E entre o século XVIII e XIX, a população brasileira passou de 5 milhões, certo? E se no final do século XVIII o Brasil já tinha uma população maior que Portugal, seria possível tornar a liberdade de Portugal no Brasil da forma, certo? Acabou a aula, galera, de vocês amanhã. Sejam muito bem-vindos à festa. O povo brasileiro. Pois eu, povo único no mundo, descendente de ladrões, assassinos, matadores, criminosos, bandidos perversos, estupradores, incapazes, burros, ignorantes e desprezíveis, bandidos de Portugal comitados. E por isso mesmo o brasileiro tem total liberdade para julgar suas falhas e frustrações, os seus antepassados europeus que deixaram um legado tão medíocre e que o povo nada mais é que descendente dos seres maisvis, perversos e inimigos que já usaram essa terra. Se alguém acredita que os antepassados dele eram pessoas com tantas qualidades assim, tudo bem, eu sei que você se incomodaria com isso. Mas você não precisa achar que os seus antepassados eram assim. E você vai ver que a prova disso está na combinação de 4 fatores: matemática, ciência, língua portuguesa e história. E entender de verdade quem foram os nossos antepassados é muito importante, principalmente porque estudos científicos dizem que o DNA da população brasileira é mais de 70% europeu. E que a cor da pele é só uma pequena parcela desse complexo DNA que nós herdamos. Então, para tantos brasileiros, conhecer a história dos seus antepassados, e como e por que eles chegaram aqui, importa sim e muito. Brasil, século XVI. O sol brilha, os pintinhos piam, os índiozinhos brincam no mar. Isso aqui eu falei. Top. Quem é? Degradado. Você já deve ter ouvido falar demais dessa palavra filho, né? Mesmo que você não tenha a menor ideia do que ela significa, bem no fundo você sabe que coisa boa ela não é. Aliás, a própria definição do dicionário já cita: aquele que sofreu pena de dever, desterrado, banido, exilado. Porque uma pessoa ser degradada, desterrada, banida ou exilada para outro lugar, nesse caso, no nosso Brasil, ela com certeza fez coisas terríveis e abomináveis. Certo? Nem sempre. Você vai entender isso melhor quando Portugal, no ano de 1576, estava prestes a acontecer algo que muita gente foi do Brasil. Ou não aconteceu, mas que pouca vergonha é assim sobre ele. Esse é o Papa. O que você tem a dizer em sua defesa, hein? Sua santidade, por que não? Se você não resolver essa iniquidade e heresia imediatamente, Deus vai castigar você. Tive uma ideia assim: a Santa Inquisição. É brincadeira dele, pessoal. Ele quis dizer Santo Ofício. Tribunal do Santo Ofício, Inquisição Portuguesa, não importa. O que importa é que, graças a isso, a colonização do Brasil teve um empurrãozinho. Próximo. Qual é o nome desse rapaz aí? Ele é viciado em jogos de azar. Pede para sair, não é? Você vai degradar. Próximo. E qual que é a casa dela? Ela é feiticeira e bruxa. Degradar. Próximo. Esse aqui é vagabundo. Degradar. E você vagabundo é pecado? Ah, mas não dá também.
degradado. Vagabundo. Falta aqui agora. Faltam de 10 anos. Então trago eles aqui. De todos os crimes passíveis de degredo, nenhum era mais condenado do que ser cristão duro, ou seja, judeu recém-convertido, mas que no fundo era judeu e fazia coisas de judeu. Eles representavam mais de 50% de todos os criminosos enviados ao Brasil pelo Santo Ofício. Não, você não ouviu errado. Os judeus eram criminosos para a coroa portuguesa e mereciam a punição mais severa possível. Exílio para morrer no Brasil. Mas se a situação dos judeus e dos outros pecadores está ruim, não, ela vai ficar muito pior. Porque em 1578, o irmão Sebastião morre em batalha, e seu herdeiro, em 1570, surge a política. Quem é? A União Velha. Agora, Portugal e Espanha teriam o mesmo Filipe e seu. E se os reis portugueses já eram católicos e teológicos ao extremo, Filipe II era 2 vezes mais. Em 1595, ele cria as ordenações civis. No livro 15, ele expande o código de leis e que daria a Inquisição poder inimaginável. Então, se você pecasse, aviso importante, as cenas que você verá se são baseadas em fatos reais. Este aqui foi pego por uma serenata com uma menina no meio da noite, sim. Prendam ele no presídio. Esta aqui foi pega fazendo exercício na praça. Ele exercício. Fofocas. Pode andar no Brasil. Essa freira aqui foi no corpo. Dentro ou fora do momento? Dentro e fora. Então manda foi no Brasil. Senhor, encontramos esse bandido falando mal de mim. O que devemos fazer? Mata todos. Poucos crimes eram condenados à morte e a maioria do presídio. E a lista de crimes do degredo não para. Escrivão que não colocasse o seu jornal na carta, falsificadores, fornicar com firmas olhantes, cafetões, fazer desafios, perturbar procissões, trancar uma porta por fora com gente dentro, xingar o oficial de justiça, fingir gravidez, molhar o pão antes de perder para ficar mais pesado, ajudar escravos a fugir, brigar na rua, ser vagabundo, cortar árvores do império, vender árvores de terror, jogar cartas falsificadas, até passear com gado. Todos que cometessem esses crimes terríveis seriam executados. Esse sistema inacreditável de crimes fez até o professor e escritor brasileiro Barão Monte Melo. Não menos de 250 casos de degredo contém citado no livro. E a coleção imensa das leis ditas extravagantes, o que nos deve a justo título admirar é que a nação inteira não fosse degradada em massa. Mas de todos esses crimes, nenhum era mais desprezível do que ser judeu. Por isso, a partir de 1536, o Brasil seria a nova casa para milhares de judeus separados. E como você já deve imaginar, nada irritava mais os governadores e padres católicos do que os pobres e sofridos judeus separados. Por exemplo, o padre Manuel da Nóbrega escreveu em 1556 que nesta terra não vieram até agora, senão desterrados da mais vil e perversa gente do mundo. E o próprio governador-geral São Estado acordou por isso. Deve Vossa Excelência lembrar que colocou esta terra de degradados e malfeitores, que os mais deles merecem a morte e não têm outro ofício senão mordir mal. Então, aí são as provas que o Brasil foi colonizado por degradados e perversos da pior espécie. Certo? Errado. E a matemática vai ajudar a gente a colocar essas palavras dentro do contexto da época. Os estudos mais completos das listas dos autos da fé do Conselho Geral do Santo Ofício e dos tribunais seculares portugueses dos séculos XVI ao XVIII foram feitos por 2 historiadores nos acervos da Torre do Tombo em Lisboa, o americano Timothy Coates e o brasileiro Geraldo Pierron, que deixaram grandes legados nos tribunais inquisitoriais no processo de degredo para as colônias ultramarinas. Pesquisando os documentos disponíveis na Torre do Tombo em Lisboa, eles nos deixam um estudo claro sobre o estudo desse degradado e o impacto dele na colonização brasileira. Geraldo Pierron analisou 3.886 casos de pessoas
1.186 foram criminosos condenados para outras colônias portuguesas, não somente para o Brasil, correspondendo a 30,5% do PIB. Os outros 1.175 foram enviados para Galés para o trabalho forçado. E agora vem muito importante. Dos 1.186 criminosos enviados para